hoje é dia 25 de setembro, é o dia das solteironas. Meu Deus do céu, arruma um dia pra tudo, nunca vi. Bonitinha, não me leve a mal não, porque eu não vejo nada de errado nisso, sinceramente. Porque, olha, não tá mesmo fácil encontrar alguém que mereça alguma coisa hoje em dia, né? Mas também, eu vou dizer, sendo um bocado impaciente, porque você está assustando os bonitões por aí afora com tanta autoridade, eu diria. Eu conheço também algumas mulheres maduras que escolheram não constituir família. Não ter filhos, não ficar com bonitão pro resto da vida. Isso é tão comum, eu tenho visto isso. E aquelas que cuidam de si antes de tudo. Bom, vocês hoje serão o nosso objeto de estudo. As solteironas, por opção ou não, isso não importa, isso é irrelevante. Eu convido para isso o ator e diretor Otávio Martins, aí o bonitão, já nosso parceiro, cada dia mais bonitão. Opa, obrigado. E o ator Rodrigo Lopes. Boa noite também, querido amigo. Boa noite. Vestindo Ernest Hemingway, ali como tá vendo? Hemingway, não é? Ali. Otávio, você tem uma grande atuação nos palcos, como diretor, como ator, e atualmente você dirige Caros Ouvintes. Eu estou curiosíssimo para ver esse texto em cena. Como é que foi o seu trabalho na pesquisa? Porque, na verdade, você não tem idade para isso, Não. para ter visto isso, mas eu vi os estertores dessa história. Sim. E que é, na verdade, um espetáculo que retrata os rádios de época. Exato, as da época radionovelas. de ouro, né, da radionovela. Do rádio teatro. Na verdade, é o último capítulo de uma radionovela. Só que é a última radionovela produzida por essa rádio. Já é da passagem da radionovela para as telenovelas. Quando as radionovelas deixaram de ser patrocinadas e as empresas passaram a patrocinar as novelas na televisão. Isso aconteceu vendo um documentário. Madrugada, zapeando. E aí eu estava dando uma olhada ali, era um documentário que falava da transição do cinema mudo para o cinema falado. Que houve uma transformação muito grande. E todo mundo achava que não ia dar certo. Exatamente. E aí eu fiquei buscando um paralelo disso com a nossa realidade aqui. Assim, puxa vida, os radioatores, nós tivemos grandes radioatores cuja carreira caiu no ostracismo. E alguns migraram para a televisão. E migraram muito bem. Claro. Você vê Paulo Gracindo, Laura Cardoso, Lima Duarte. Todos, né? Eles eram grandes. O Paulo Gracindo era considerado o maior radioator. Mário Lago. Tem muita gente nisso aí. Alete Montenegro. Grande Alete Montenegro. Miriam Meller chegou a fazer. Ainda muito novinha. Ela teve com a gente aqui. E aí, ela é uma querida. Beijo, Miriam Meller. E aí nasceu essa vontade de contar o que seria essa história desse último capítulo para essas pessoas. Quem vai ao espetáculo ri muito, porque a gente faz a radionovela como ele for. Tá. A gente faz justinho e com sonografia. A gente tem um cenário, tem uma cabine com 47 instrumentos que são tocados ao vivo enquanto a gente faz ali. Então, a pessoa volta um pouco no tempo para uma rádio dos anos 50, que é uma rádio antiga, já está decadente no final dos anos 60. Então, você volta numa estrutura de rádio dos anos 50 e volta no tempo nos anos 60. Isso deve ser sensacional, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, eu conheci a contra-regra, por exemplo, da radionovela, que vocês devem explorar isso com toda certeza, né? Otávio, era a porta, mas era pequenininha, para você abrir e fazer... O cavalo eram dois cocos, que você conhece. Coco queimado. Coco queimado, aquele cara... E era cavalo, aquilo as pessoas faziam, tinha todo o som. O trovão, os caras penduravam uma placa de zinco, de Flandres, né? Chuva com bexiga e feijão dentro, você fica fazendo... Rodava a bexiga. Que no Rio a gente chama aquilo de bola de assoprar. Bola de assoprar. Aí rodava aquilo e parecia que era chuva. Sensacional, né? Se eu tô junto, E é muito legal, que a gente teve uma pesquisa muito forte nisso, e os sonoplastas contra-regras, cada um tinha a sua própria fórmula. Então, alguns faziam com coco, outros faziam com outros instrumentos o mesmo som. Alguns faziam com a boca. Com a boca.
Exatamente. E o nosso desafio era reproduzir alguns, e o Alex Grulli, que faz o nosso Contra-Regra com o Sonoplasta, ele também foi atrás de sonoridades. Ah, legal. Ah, é muito bacana, é muito legal. muito As pessoas legal. ficam muito encantadas, elas morrem de rir, porque é muito engraçado. Sim, lógico. E elas se emocionam muito. É muito gratificante, é muito bonito. Eu ainda cheguei a acompanhar duas radionovelas infanto-juvenis. As Sensacionais Aventuras do Anjo, Ah, que legal, isso que foi passava na 60 Rádio Nacional, 59, exatamente. 59. E acompanhei também Jerônimo, o Herói do Sertão. Ah, famosíssimo. Você vê? E o Moleque Saci. Bom, Rodrigo, você também, né? Estrelando em várias novelas da Globo, com toda certeza, você também brilha nos palcos, que uma coisa é consequência da outra. E agora dirigido pelo Otávio nos Caros Ouvintes. Exato. Você dá vida aos locutores, pelo que eu tive que estudar, para não falar bobagem aqui. Eu sou o locutor da rádio. E para mim foi uma delícia, porque na verdade o Otávio tinha até pensado em me convidar e me chamar para fazer um outro personagem. Aí eu li o texto e falei, Otávio, posso tentar fazer esse? Impostar a voz, aquela coisa porque, nossa, é tão longe da gente. E eu entrei... no YouTube tem muitos pedaços de áudio de radionovelas e locutores e locuções de jingles, não sei o quê. Eu fiquei muito ouvindo aquilo. Tem um tom metalizado, né? Que a minha voz não tem, assim, eu sou um pouco entubado. E fiquei ali. Sou entubado. Mas tem correções hoje tecnológicas para isso. Sei lá, eu ficava vendo, tentando... E os R's, os L's, né? Calça. Calça. E tudo isso que é tão diferente pra gente hoje em dia, né? O nosso coloquial. Exatamente. Você sabe que existiam cursos para isso. Eu sou carioca. E nem todo mundo da minha geração fala liando, aquilo, né? Irmão, não. E tinha aquela história também, que eu falo de história, acabei de falar sem querer. Eu também como arroz e vou para o colégio. Mas na época nós tínhamos que falar, quando eu comecei a cantar, inclusive, não pode falar colégio, né? Colégio. Colégio. Morango, não morango. Morango. Pois é. Não pode falar 12, tem que falar 12. E os S's tem que ser S. Tanto que alguns discos meus do começo, tudo sibilado, horrível, que depois eu fui abandonando. Tinha curso, porque era uma coisa que você pegava em ondas curtas, em todo o Brasil, a rádio. Não tinha, como é a televisão hoje, em rede nacional, como nós do ramo chamamos de NET. Não NET, a empresa de TV a cabo, mas NET, quer dizer, em rede nacional. Então as pessoas tinham que falar para que qualquer lugar do Brasil pudesse entender. Exato. Curioso isso. Você sabe, tem uma coisa que nessa pesquisa que ficou muito claro, que assim, a rádio, o instrumento, a mídia, a rádio, ela é responsável por grande parte da formação cultural da nossa cidadania brasileira. Sem dúvida. Porque o cara que ouvia o rádio aqui em São Paulo, ouvia no interior do Acre. A mesma coisa. A mesma programação. Então havia um cuidado de... O Getúlio, por exemplo, era um cara que tinha o maior cuidado com o rádio. A carreira das irmãs Batista, em grande parte, insuflada pelo prestígio do Getúlio Vargas. Então o rádio tinha uma penetração, ainda tem uma penetração muito forte. Por quê? Né? Porque vai, Otávio, aonde a imagem não vai. Exatamente. Aí está. Exatamente. E o grande assombro era quando você deixa de ter a imaginação. E lembre-se que na época do rádio, nós estamos falando de 60 anos atrás, você tinha a imagem e você tinha uma revistinha, que era a revista do rádio, ou algumas outras revistas parecidas, onde você conseguia ver a imagem da pessoa ali. Alguns artistas perpetuaram essa imagem durante 30 anos. Mas quanta gente, meu Deus do céu, que eu conheci depois que migraram para a televisão, e eu via tudo no rádio. Eu era garoto, eu tinha 7 anos de idade. Eu me lembro que eu tinha 8, chegou a televisão, todo mundo ia para minha casa ver televisão. E a televisão começava às 6 e acabava às 10. Era só 4 horas. E o dia eu conheci no Rio de Janeiro o Martinho, que era o Falcão Negro. Da minha... Pô, quando eu vi o Falcão Negro, eu não acreditei. Era o Falcão Negro. Pedi autógrafo. E ele pensou que eu estava brincando com ele. Quer dizer, não é porque eu já estava conhecido e tudo, mas você não perde isso. Eu pedi autógrafo Carequinha.
Que o Carequinha tinha programa de rádio, Sim. depois foi para televisão Sim. também. Pedia autógrafo, emocionado. Isso é uma coisa que não passa mais. Não é? Enfim, tá curioso? Você era conhecido, é modéstia sua. É porque eu tô... Foi uma coisa. mas, enfim, conhecido, vai. Caros ouvintes, se você está curioso, eu estou e vou. O lugar é o mais emblemático da nossa cidade. É o MASP. Aqui do lado, na Avenida Paulista, é 1500 qualquer coisa lá, eu não sei. É o MASP, a gente está bem na Avenida Paulista. Aqui tem o número, 1578, nunca soube. Você sabia que o MASP é a Avenida Paulista 1578? Eu não sabia. É no MASP. Sextas, às 18 horas, pode ser 6 da tarde, se você quiser. E 21 horas, pode ser às 9 da noite, se você quiser também. Sábados, às 21 horas, domingo às 19h30. Vou repetir. Sextas, às 18 e 21 horas. Sábados, às 21 horas e domingo às 19h30. Com toda certeza vai ser um boom. Que isso é bem sacado isso. Está sendo. Que bom. Tá sendo. Bom, meninos, vocês são craques no palco também, na TV. Inclusive, Rodrigo, seu Vitinho, né, o seu último personagem da novela, foi no Sangue Bom, né? Foi Sangue Bom. Nós vamos relembrar aqui na volta, você vai falar um pouco sobre esse papel na novela, né? Dá uma rodada no Sangue Bom aí, criançada. Sai da minha frente, indígena! O que invasão é essa? Põe isso daqui pra fora! Quem está fora é você, Bárbara Ellen. Definitivamente. Ih, gente, tô indo embora. Tchau. Não. Você não vê que eu sou no meio de uma grave crise? Quem está numa grave crise é o meu seriado e por sua culpa. Que não só falta nas gravações, como anda por aí falando mal da minha obra-prima. Você está demitida, Bárbara. O Brasil está vendo a grandeza do nosso amor, Bárbara. O Brasil tá vendo a armação do namoro de vocês. Olá, meus heróis! Eu tenho uma surpresa pra vocês. Preparados? Vocês gostam disso? Isso é uma porcaria. Oi, Brasil, vota em mim. Eu queria dizer que eu sou louca, mas eu sou do bem. Ninguém sabe, mas a minha família é bem pobre, bem doída. Eu também sou bem pobrinho, eu sou ex-gordo, eu mereço esse prêmio pra continuar essa Eu vou dieta. tirar roupa nua, caso eu ganhe. Imagina isso aqui. Eu também vou ficar nu pra vocês nas revistas se eu ganhar. Tô com saudade. Mas não vai ficar por aí. Não, eu quero ver o Cacá também. O produtor Cacá, que, imagina, além do Horizonte, você barbarizou também, Otávio. Nós temos aí também, não tem, criançada? Se tiver, pode rodar. Eu sei que tem, ó. Você não pode ir embora assim. Aí eu vou ficar fazendo o quê, figurinha? É palavra cruzada? A nossa carreira acabou. A carreira de vocês pode ter acabado, mas o amor que eu sinto por você não, Rita. 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 Casa comigo. Eu caso. Cacá! Só para você saber, bonitinho, o nosso papo aqui vai ser um retrato de muitas mulheres que você conhece. Por isso eu pedi a você para não me trocar por ninguém, porque o nosso amor é absolutamente incondicional. Me espera que eu estou voltando com os dois aqui. Até já.